Amém. Boa noite a todos. Paz seja com todos. Boa noite você que está aí na sua casa, né? Vamos dar início ao nosso culto, né? Você que está aí em casa aí já vai mandando os convites aí da live, né? Peço que você que está aqui dentro da igreja fique sobre os seus pés, né? Vamos exaltar o santo nome do Senhor Jesus. Vamos o adorar em espírito e em verdade. Amém? Boa noite, igreja. Capaz esteja com todos. Amém? Peço aos irmãos que fechem os seus olhos. Vamos adorar o nosso Senhor com oração. Você que está do seu lado, entregue o seu coração como na manteiga. Ele jogou o coração dele. Ele deixou que o Espírito Santo tocasse, curasse, sanasse. E eu te peço que nessa noite você fala com o Espírito Santo, fala com ele, que entrega o seu coração nas mãos dele. E que o Senhor venha tocar no mais profundo da tua intimidade, da intimidade do teu coração. E fala com o Senhor que você está aqui diante da presença dele para adorá-lo e exaltá-lo em espírito e em verdade. E que você, na letra desta canção, venha meditar. Oh, aleluia, aleluia, Jesus. O meu eu e o meu orgulho descer comigo e se misturar com as águas do
Deus vai te tocar aí. Ele se faz presente e Ele está aqui. Oh, eis-me aqui, Espírito Santo. Eis-me aqui, Senhor, para que o Senhor venha me curar e me sarar, me restaurar diante da Tua presença, Deus. Oh, aleluia. Manifesta a Tua glória, Senhor. Tempo que eu não vejo a luz do dia, estão tentando sepultar minha alegria, tentando ver meus sonhos cancelados. Lázaro ouviu a Tua voz quando aquela pedra removeu. Depois de 4 dias ele reviveu. Mestre, não há outro que possa fazer aquilo que só o Teu nome tem todo o poder. Eu preciso tanto de um milagre. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história. Aleluia. Sim, Espírito Santo de Deus, ressuscita. Transforma a minha vida, me Vai faz transformando, Espírito Santo. me Vai toca transformando, nessa Espírito Santo de hora. Deus. Vai sarando, vai curando no mais profundo. Comece a falar com o Espírito Santo de Deus. Comece a clamar, porque Ele se faz presente no nosso meio. Oh, aleluia. Oh, lava xerebe cantarabaias, xerebe cantarabaias. Tu és santo, Deus. Tu és maravilhoso. Vai me envolvendo, Senhor. Vai curando, vai sarando, vai purificando, Espírito Santo. Oh, aleluia. Remove a minha pedra, me chama pelo nome, muda a minha história, ressuscita os meus sonhos, transforma a minha vida, me faz um milagre, me toca nessa hora, me chama para fora, ressuscita-me. Oh, aleluia. Chama pelo Espírito Santo. Vai muda a minha história, Senhor. Vai curando, vai ressuscita restaurando, vai ressuscitando, Senhor. Transforma a Vai minha tocando mais no profundo. vida, Vai tocando, me Espírito faz Santo de um milagre, Deus. me toca nessa hora, Vai tocando, me chama para fora, Tu és santo, Deus. Aleluia. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Tu és maravilhoso. Eu te amo, Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. ressuscita-me. Glória a Deus, aleluia. Boa noite. Boa noite, povo de Deus. A paz seja com todos, amém? Boa noite a você que está no seu lar, né? Sejam todos bem-vindos. A você que já está desde o início, a você que está chegando agora, está acessando agora. Que Deus esteja te abençoando, te guardando nessa noite. Os que estão presentes, fiquem aí à vontade, podem se assentar, tome aí os teus assentos. Nessa noite, querido, nós estamos noite de quarta-feira, meio da semana, onde nós estamos tratando, estudando, falando muito sobre a instabilidade, a causa de tantos problemas, dificuldades que pessoas, famílias e até a própria nação está passando. A instabilidade, através da Bíblia, nós estamos entendendo, e eu estou percebendo, nesses últimos 2 meses eu estudando sobre alguns princípios, sobre honra, sobre instabilidade, né?
E eu tenho visto que o problema das pessoas é porque elas não conseguem se manter, elas não conseguem ficar firmes, elas não conseguem manter os seus objetivos definidos por muitos tempos. E isso tem se tornado, irmãos, grandes problemas. Estive hoje conversando com um conhecido, empresário, o quanto a instabilidade que ele viveu fez ele tomar tantas decisões erradas. Momento certo que ele estava ganhando bem, a empresa estava crescendo, não, eu tenho aprendido isso, queridos. Não é porque está entrando um recurso que você precisa gastar esse recurso. E o grande problema das empresas, muitas das vezes, é que quando ela começa a aumentar as vendas, começa a aumentar os lucros, há-se uma necessidade de começar a fazer ou investimentos, ou gastos, ou apenas um desfruto. E esse conhecido, ele perdeu muito dinheiro por conta disso. A instabilidade dele levou ele a fechar as portas da sua empresa. E nós temos que tomar cuidado. Nós temos que tomar cuidado porque a empresa, a vida, a família e até o próprio país, nós somos buscar aí entendimentos, nós somos buscar explicações. Nós estamos vendo a população sem emprego, boa parte dela sem emprego. Estamos vendo o governo federal fazendo grandes investimentos em renda financeira para a população. Aparentemente pode ser muito pouco, né, irmão? R$600, 1.200 por família. Mas se você parar e você analisar, imagine você calcular em 1.200 por 32 milhões de pessoas. Meu Deus. É um investimento muito alto, muito grande. E muitas das vezes, irmãos, eu tenho visto, esse dia para trás eu estava num depósito de bebida, queridos. Esse dinheiro do recurso do governo foi liberado para ajudar as famílias no pagamento dos custeios para alimentação. E esse dia no depósito de bebida eu vendo o cara perguntando se ele passava pelo código QR. E ele falou que passava, e ele foi e comprou então ali 2 caixas de cervejas. Com o dinheiro do benefício que o governo forneceu, o cara estava alimentando ali o vício. Em vez de às vezes estar levando um alimento, ajuda para seus filhos, para sua casa, pagando água, luz, ele estava ali gastando nos seus despojos. Nós temos que tomar cuidado com isso. E nessa noite, queridos, eu quero começar uma mensagem hoje. Eu tenho certeza que ela não dá para concluir hoje. Nós vamos concluir na semana que vem. Vamos retratar um pouco da história da construção da Arca de Noé, do porquê que foi necessário a construção, porquê que Noé foi escolhido e porquê que tudo aconteceu. Tudo a gente leva-nos a entender que a instabilidade de um mundo, de uma geração, levou a Deus decidir então trazer um dilúvio de 40 dias, 40 noites, e água sem parar. Irmãos, imagina chover. Tem um bom tempo que aqui em Goiânia, em Goiás, não chove muito. Mas eu lembro que alguns anos atrás, irmãos, passava-se semanas, todo dia chovendo, dia e tarde, todo dia. E eu vejo que a causa e as próprias consequências trouxe circunstâncias dolorosas, difíceis para a vida da família e pessoal de Noé, mas como trouxe para toda aquela nação. A instabilidade do mundo gerou a necessidade da construção da arca, e a estabilidade de Noé gerou a salvação daquela raça, a raça humana e dos... Olha só que interessante. Enquanto existe uma instabilidade de uma geração, de uma multidão, de uma nação, se existir uma pessoa instável, ela consegue criar algo para sustentar, guardar e salvar a família. Olha só que interessante isso. Algo para a gente poder refletir, para a gente poder nos cuidar, irmãos, e examinar esse estudo diariamente e se alimentar dessa palavra. Nós precisamos buscar essa instabilidade que está acontecendo no mundo, entender o que está acontecendo e focar, irmãos,
em nós, na nossa estabilidade. Noé, ele focou na sua estabilidade. Noé, ele focou nas suas perspectivas de vida. Noé, ele focou na salvação da tua família. Já imaginou, irmãos, a honra que Noé teve, irmãos, de Deus falar com ele, de Deus escolher, irmãos, Deus, para escolher uma pessoa para fazer algo grandioso neste mundo, ela tem que ser uma pessoa instável, completamente estabelecida. Ela tem que ser uma pessoa estabelecida. E é sobre isso que nós queremos tratar nessas próximas 2 quartas-feiras. Eu quero que você guarde, irmãos, guarde os mandamentos. Se você se anota, depois você entra nas redes sociais, você ouve esse estudo, ouve essa palavra, releia, baixe ela no teu celular, compartilhe com as pessoas, porque é algo, irmãos, profundo, é algo que nós precisamos. Amém? Amém? Nós vamos ler então em Gênesis, primeiro livro da Bíblia, primeiro livro do Pentateuco, Gênesis capítulo 6, verso 11 em diante. Irmãos, qual a necessidade de uma ação extraordinária em meio a uma nação, em meio a uma família, em meio a um ministério? Acredito que a maioria, ou todos, já devam ter visto a circunstância que aconteceu em Beirute, aquela explosão, aquela coisa desastrosa, algo que aconteceu em segundos. Agora aquela cidade gastará anos para se reconstruir. Ei, escuta isso. Quando existe algo instável, os problemas demorarão anos para se solucionar na sua vida. A instabilidade, queridos, pode trazer consequências drásticas em nossa história. Quantos anos você acha que demorou para que o mundo, para que a geração ali pudesse se povoar novamente depois do dilúvio? 40 dias foi o que levou o mundo inteiro a ficar alagado. Mas quantos anos depois se gastou para a população se reconstruir novamente? Para a cidade se reerguer, para se construir casas, abrir ruas. Irmãos, isso é algo interessante. Então, em Gênesis capítulo 6, verso 11 em diante, diz o seguinte: a terra estava corrompida aos olhos de Deus e cheia de violência. Será que estamos vendo alguma coisa parecida com a nossa atualidade? Será que nós estamos comparando aqui, ou é só eu que estou conseguindo enxergar tamanha semelhança à nossa atualidade com esta palavra que nós estamos começando a estudar? Verso 12: viu Deus a terra, e eis que ela estava corrompida, porque todo ser vivente havia se corrompido no seu caminho nesta terra. Então disse Deus a Noé: resolvi dar acabar, em outras palavras, com toda a carne, porque a terra está cheia da violência dos homens, e eis que os farei perecer juntamente com a terra. Faze uma arca de tábuas de cipreste, nelas farás carpintarismo, e as calfatará com betume por dentro e por fora. Deste modo a farás de 300 côvados, será o comprimento de 50 e a largura e a altura de 30. Farás do teu redor uma abertura de um côvado de altura, a porta da arca se colocará na lateral, e farás pavimentos na arca embaixo, um segundo e um terceiro, porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir todo ser vivente que respira debaixo do céu, e tudo que há na terra perecerá. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Estarás na arca tu
teus filhos, tua mulher e as mulheres de teus filhos, de tudo o que vive se vive, e de toda a carne, 2 de cada espécie, macho e fêmea, farás entrar na arca, para que os conserves vivos contigo. Das aves segundo as suas espécies, do gado segundo as suas espécies, e de todo o réptil da terra segundo as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come, ajunta-o contigo, ser-te-á por alimento a ti e a eles. Assim fez Noé a tudo o que Deus lhe ordenara. Pai, fala conosco. Cremos, ó Deus, que a tua palavra ela é viva, ela é real e ela é verdadeira. Nós não queremos, ó Deus, simplesmente mensagens, ó Pai, para alimentar o nosso ego, para massagear a nossa carne, mas nós precisamos, ó Deus, de palavras impactantes para penetrar no nosso coração, para destruir, Pai amado, tudo que foi construído, que é corruptível deste mundo. Tudo, ó Deus, que o Senhor desagrada. Nós clamamos e nós pedimos para que o Senhor venha estabelecer um tempo de entendimento, um tempo de graça, um tempo, ó Deus, que nós possamos nos alimentar e crescer da palavra que o Senhor tem ministrado, e que esta geração, que esta igreja e estas famílias possam, ó Pai, perseverar até o ponto do Senhor voltar. Então Deus, fala conosco, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja. Amém, Jesus. Queridos, o texto ele começa no verso 11 dizendo assim: a terra estava corrompida aos olhos de Deus. Eu tenho entendido, ó Deus, que o dilúvio foi uma forma de Deus limpar a terra. Opinião pessoal. Existem muitos desastres que têm acontecido ao redor de todo mundo, que as pessoas muitas das vezes perguntam se Deus existe, o porquê Ele permite acontecer tal atrocidades. Talvez até você que me ouve já até pensou nisso. Por quê? Existem respostas que só teremos lá no céu, na presença do Criador. Neste momento há necessidade e o entendimento de um equilíbrio para que uma pessoa tenha fé. E o que é fé? Fé é o firmamento das coisas que nós não vemos, mas nós cremos que elas existem, assim como diz o Senhor. Imagine, irmãos, então um homem que a Bíblia diz que era justo, íntegro, estável e abençoado, além de ser um abençoador das pessoas. Noé. Imagine aquele homem em uma época onde o mundo estava se corrompendo. Imagine uma época onde ele via sua família totalmente diferente dos lugares do mundo. Querido, deixa eu te ensinar algo que o Senhor falou no meu coração. Sabe por que eu, e talvez você e eu, muitas outras pessoas, quando vão a um determinado lugar, a uma determinada casa, a uma determinada família, a uns parentes, você se sente deslocado? Eu não sei se você já passou por isso, mas isso aconteceu comigo, e nessa palavra o Espírito Santo falou comigo. Existem lugares que nós nos sentimos colocados porque nós não fomos criados para viver em ambientes corrompidos. Essa é a verdade. Existem lugares que nós não fomos criados para estar, irmãos. E quando nós somos íntegros, quando nós temos essa semelhança, como diz em Gênesis 1:26, da criação do Pai para com o ser humano, existe então o ímã. Quando você coloca ele dos lados iguais, o que acontece? De um lado ele gruda e do outro lado ele expire, não é isso? Assim somos nós. Com aquilo que me atrai eu vou me agradar, aquilo que não me atrai eu vou expelir.
Mas muitas das vezes as pessoas eles conseguem ainda insistir em permanecer em ambientes corrompidos. Por causa do amigo, por causa do parente, por causa da família. Não estou dizendo de maneira alguma que nós precisamos menosprezar. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando nós estamos em um ambiente corrompido e eu me sinto agradavelmente bem naquele ambiente, isso significa que talvez eu já esteja me corrompendo também. Então Noé ele não estava bem em lugar nenhum. Noé não se dava talvez com os seus familiares. Noé não se conversava, não se adaptava com os amigos, com os pescadores, com o dono dos mercados, com os fazendeiros. Talvez Noé não se dava nem com os próprios profetas daquela época, porque a corrupção já estava num nível tão avançado que nem Deus queria mais aquele povo. E Noé estava deslocado, Noé estava perdido. Mas a palavra do Senhor diz que Deus faz uma aliança com Noé. Olha só que lindo. Queridos, quando você se torna uma pessoa estável na presença de Deus, significa que você tem aliança com Deus. E se você tiver aliança com Deus, você pode andar, você pode nadar, você pode sair meio um dilúvio, que você está guardado. A palavra do Senhor. Por causa da aliança de Deus para com Noé, Deus salvou os filhos de Noé. Talvez os filhos de Noé não fossem agradáveis. Talvez os filhos de Noé possivelmente possam ter sido corrompidos também. Mas por causa de aliança de um Deus para com ele, Deus então libera a profecia, libera a bênção, libera a salvação de toda a sua família. Queridos, eu quero que você olhe para a arca nesse momento como se ela fosse a salvação. Vamos colocar ela como se ela fosse a salvação. Deus falou com Noé: virá um grande dilúvio, farei chover sobre a face da terra 40 dias e 40 noites sem cessar. Talvez Noé na sua bondade, talvez Noé na sua humanidade, na sua piedade, no seu carinho pelas pessoas, talvez ele procurou pessoas e falou assim: querido, você precisa se preparar, virá um grande dilúvio, Deus fará chover sobre essa terra. Ou você acha que quando Noé começou a construir um barco gigante daquele tamanho, pelas estatísticas, pelo GPS, vamos dizer assim, pelas coordenadas, o local aonde foi se construído a arca não era banhado perto por mares, não era. Então quando um cara começa a construir um barco desse, o que você acha que o povo fala para ele? É louco, endoidou. Tipo quem já viu o Noé de Nova York, não sei, né? O cara começa a construir uma arca em meio a uns terrenos num condomínio fechado. O povo começa a falar mal, o povo começa a julgar. Noé foi julgado, Noé foi humilhado, Noé foi maltratado. Querido, deixa eu te ensinar algo. Todo aquele que está no caminho certo causará repulsa a quem está no caminho errado. Escuta isso. Quem pratica o que é certo sempre será motivo da maldade de quem pratica o errado. É certo disso. Porque quem pratica o errado, irmãos, está indignado com a pessoa que está praticando o certo. E Noé então, ele começa então aquela construção, ele começa todo aquele preparativo, obedecendo então a vontade de Deus, por causa da sua estabilidade, por causa do seu entendimento, por causa da sua obediência. Então ele começa tudo aquilo, irmãos, em prol de uma só coisa. Talvez ele pensou assim comigo: eu vou fazer esse barco, eu vou obedecer a Deus, principalmente porque eu fui escolhido e a minha família será salva. Talvez tem muitas pessoas desanimando, irmãos, porque estão vendo fulano saindo, ciclano se perdendo, terceiro se afastando. Ei, você tem que se preocupar primeiro com a sua vida e com a sua família. Como pode um homem ser bom ao ponto
de ajudar a família alheia, mas não ajudar a sua própria casa. Um grande pregador um dia disse, depois de quase 50 anos de ministério, ele disse: eu não fui um bom pregador, porque eu preguei em várias nações, ministrei para várias pessoas, batizei milhares de pessoas, mas no final da minha carreira eu perdi a minha família. Não tem como você ser bom para Deus e ser ruim para a tua família. Você tem que ser bom para Deus e bom para a tua família, porque o reflexo da sua integridade e intimidade com Deus é o reflexo da sua qualidade dentro de casa. E isso é aquilo que Deus nos mostra. Ei, as pessoas podem falar mal de você, as pessoas podem não te entender, mas se dentro de tua casa o teu reflexo é o reflexo de Deus, e a tua família vê Deus em você, acabou, meu irmão. É motivo para você perseverar. Agora imagine um homem, irmãos, aonde tem intriga, todos os dias a mulher fala mal. Imagina. Que alegria tem este homem. Quantas pessoas já ouviram falar assim: não estou com vontade de ir para casa hoje, não, vamos fazer alguma coisa. Misericórdia, irmãos. Existe um lugar melhor que eu gosto de estar do que aqui na casa de Deus, irmãos, é na minha casa, com a minha família. Tem gente, irmãos, que se puder, irmãos, ele dá a hora extra da vida dele todo dia para a empresa, só para ficar mais tempo na empresa, para não chegar em casa e ver a mesma mulher todo dia naquele lugar. Ou ao contrário também, né? Porque existe a diferença do outro lado da moeda. E nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender, queridos, e a primeira ponto que eu quero dar para você, a primeira dica que eu quero dar para você, dessas que eu quero dar, são 10 dicas que eu quero te dar sobre estabilidade e instabilidade sobre Noé. Primeira, não perca o barco. Não perca. Esse barco está sendo construído. Espiritualmente, Deus está preparando, irmãos, uma arca de Noé para essa nação. Espiritualmente, Deus está preparando, irmãos, uma grande barca. Um grande barco. Você não pode perder o seu barco. Quem serão as pessoas chamadas? Quem serão as pessoas que ganharão ingressos, permissão? Quantos serão convidados a adentrar este recinto? Quem serão esses? Serão aqueles que não estão corrompidos pelo mundo. Serão aqueles que são diferentes do mundo. Serão aqueles que se assentam com os familiares, com os amigos, com o pessoal do trabalho, mas ele não se sente bem, porque ele é santo em um ambiente corrompido. Esse será convencido, esse será convencido, esse será convidado, esse será, irmãos, chamado, esse já tem passaporte VIP. Agora aqueles irmãos na qual estão olhando e falando mal, tenho visto nas redes sociais, irmãos, não entra nessa ondinha de cutucar a grandeza de Deus, não entra nessa. Familiares, amigos, conhecidos pelas redes sociais, dizendo: aonde está o Deus dos cristãos que não cura o povo do corona? Olha só, irmãos, como eu tenho visto isso, como eu tenho visto pessoas afrontando a Deus, afrontando os evangelhos, afrontando as igrejas, os pastores. Ei, não tentarás o Senhor teu Deus. Uma coisa eu entendo e eu creio, eu aceito sobre a minha vida: se Deus quiser que eu viva, eu posso pegar corona, eu posso passar por qualquer enfermidade, que eu vou viver. Mas se Deus tiver marcado a minha data, programado o meu dia de subir, irmãos, não existe nada que me segura neste lugar, porque a vontade de Deus sempre será maior do que a minha vontade. E tem pessoas brincando com o nome de Deus, tem pessoas brincando com a palavra de Deus, tem pessoas brincando com o Evangelho, tem pessoas cutucando o Espírito Santo, tem pessoas desafiando a grandeza de Deus. Ei, muitos outros pegaram lepra e foram mortos fulminantemente, simplesmente porque tocaram indignamente na presença do Senhor. Filho do profeta Eli, Uzá, foi conduzir a arca da aliança com Davi no carroção, simplesmente conduzindo. O carro passa no buraco, o carro balança, a arca escorrega e na maior das boas intenções, como tem muitos nas redes sociais, cheio de boa intenção,
tocou na arca da aliança indignamente, Deus desceu um raio do céu e cortou ele ao meio. Ei, cuidado, não toca no que é santo, se você for indigno. Não toca. Nós precisamos entender que a grandeza de Deus, ela é para poucos, porque só os poucos estão entendendo que é sacrifício hoje para vivenciar a grandeza de Deus amanhã. Queridos, como eu tenho visto e estudado essa história de Noé, olha só, irmãos, o barco, também conhecido como arca, era a salvação dos moradores, era a salvação dos animais, era a salvação das pessoas da sua família. Ei, se você perder o barco, você perde a sua salvação. Talvez você não está construindo o barco, mas deixa eu te dizer algo. Os animais nenhum construíram o barco, mas eles foram convidados a entrar. Existem homens de Deus, existem muitas igrejas nessa nação e fora dessa nação que estão construindo o barco espiritual para seus ministérios, para suas igrejas, para as pessoas. Estão ensinando, estão conduzindo, estão alimentando, estão chamando os casais, estão chamando famílias, estão chamando as pessoas para entrarem. E eles não estão construindo. Por isso que existem tantas pessoas revoltadas com igrejas. Por isso que existem tantas pessoas revoltadas com Deus. Queridos, a estabilidade de Noé era tão notória, era tão grande, que eu fico pensando, realmente, se nos dias de hoje fosse acontecer isso. Tanto é que isso não vai acontecer mais, que a promessa do Senhor, depois da aliança dele, continuar no final dos tempos lá da palavra, Deus fala com Noé: não farei mais chover sobre a face da terra assim. Não terá dilúvio como esse mais, 40 dias dessa forma. Porém, queridos, vamos entender que se isso fosse acontecer hoje, primeira coisa que eu quero te mostrar, queridos, não seja como aquele corrompido aos olhos de Deus. Pastor, o que é ser uma pessoa corrompida aos olhos de Deus? Queridos, pegue primeiramente os 10 mandamentos, estuda-os, alimente-se deles, fortaleça-se naquelas palavras, coloque elas no teu coração e pratique. Eu preciso, irmãos, que você precisa entender. Primeira coisa, você não pode ser uma pessoa corrompida por este mundo. Não seja uma pessoa corrompida pela tua empresa. Não seja uma pessoa corrompida pelo mercado. Não seja uma pessoa corrompida pelos prazeres do dinheiro deste mundo. Não seja. Não seja. Segundo, para Deus usar você para conduzir a sua família. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos querem ser usados por Deus para conduzir a sua família para essa salvação? Você quer ser usado por Deus para ser conduzido, queridos, para levar a sua família para essa salvação? Deixa eu te dizer algo especial. Primeira coisa que você precisa aprender, queridos, você precisa ter intimidade com o Espírito Santo, porque para você ouvir a voz dele, você tem que ter intimidade. Uma pessoa instável, ela não lê a Bíblia. Uma pessoa instável, ela não ora. Uma pessoa instável, ela não congrega. Uma pessoa instável, irmãos, ela dá oportunidade da sua vida, do seu tempo para a televisão, para o Netflix, para as redes sociais, para o futebol, para os amigos, mas ela não dá tempo da sua vida para a presença de Deus. Ela tem tempo para sair, ela tem tempo para fazer churrasco, irmãos. Isso é bom, mas ela não tem tempo para estudar a Bíblia. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta. Há quantos dias você não pega essa palavra? Há quantos dias você não pega a Bíblia Sagrada e fala: Deus, eu preciso entender esse livro, me ensina a ler. Talvez, irmãos, tem pessoas, irmãos, tem crente que nem Bíblia tem. Tem irmãos que nem Bíblia tem. Não, eu já tenho no meu celular. Ah, peraí, irmãos, eu também tenho. Tenho celular, tenho no computador, tenho tudo. No meu celular, irmãos, eu tinha mais de 6 versões de Bíblia diferentes para me estudar. Mas você precisa ter a Bíblia. A Bíblia é sagrada, irmãos. Tem muitas pessoas: não, eu não preciso carregar a Bíblia não, porque eu guardo ela no meu coração. Eu peguei a Bíblia e falei assim: então me cita Salmo 119, verso 105. Ele: pai, se você falou que guarda a Bíblia, a palavra dentro do seu coração, então me fala, qual que é o texto? Eu não sei. Pois é, então você não está guardando dentro do seu coração. Você nem sabe o que está escrito em 105, Salmo 119. Que é lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para os teus caminhos. E nós estamos a entender que se eu tenho a palavra de Deus no meu coração, queridos, eu vou querer ela na minha mão, eu vou querer ela no meu celular, eu vou querer ela na minha casa, eu vou querer ela no meu carro, eu vou querer ela nas minhas mãos, na minha cabeça, todos os dias.
Porque isso daqui, queridos, é a instrução da salvação, é o manual da construção da arca. Isso daqui, meus queridos, é o regimento, é as medidas, qual a largura. Sabe por que tem pessoas que não crescem na vida? Porque não aprendem a Bíblia, porque a Bíblia nos ensina a estancar, a alargar as paredes das nossas casas, da nossa vida. Tem pessoas que pensam pequeno, porque não aprendem com a Bíblia. Primeira coisa, não se corrompa com este mundo. Segunda coisa, seja uma pessoa temente a Deus, porque só elas vão ouvir a voz de Deus. Quando Deus fala, irmãos, com Noé, eu quero que você construa um barco. Ah, Senhor, você vai passear, você vai navegar aqui? Não. Eu quero que você construa um barco. Aí quando ele começa a falar, eu quero que você construa um barco de 300 cômodos. Meu Deus, isso é muito grande, Senhor. É assim. E aí quando ele começa a acabar de dar as instruções, ele fica pensando, meu Deus. Sabe qual que é o grande problema dessa geração com a geração que está na Bíblia? Não deixa eu te ensinar algo. O nosso problema é porque quando nós ouvimos umas palavras como essa, nós pensamos, o que os outros vão pensar? Naquela época, quando Deus falava uma palavra dessa, ele falava assim, Senhor, obrigado por me dar a oportunidade de salvar minha família. O nosso pensamento está no que os outros vão falar, no que os outros vão dizer. Ah, se eu mudar o meu estilo de vida, as pessoas vão falar. Ah, se eu começar a ir para a igreja, o povo vai falar. Se eu começar a postar coisa de igreja, o povo vai me chamar de crente. Se eu começar a ouvir música de crente na minha casa, meus vizinhos vão falar mal. Ei, deixa eu te falar. Você que os seus vizinhos falam bem de você, fique com eles, porque você vai continuar falando bem com eles, mas vai ser no inferno. É simples assim. Eu prefiro que o mundo inteiro fale mal de mim, mas se Deus olhar para mim e falar assim, Wesley, ei, se Deus está falando comigo é porque eu estou certo. Se Deus está falando comigo é porque eu estou ouvindo Ele. Se eu estou ouvindo a Deus é porque eu sou digno. Tem pessoas que estão querendo ouvir o mundo inteiro, mas não querem ouvir a Deus. Tem pessoas que querem ouvir o mundo inteiro, mas não querem ouvir a voz de Deus. Nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Eu estou com um problema, eu corro buscar ajuda. Ah, eu estou com um problema financeiro, eu corro buscar ajuda, financiamento, empréstimo, agiota. Eu corro ajuda de pessoas. Ei, a nossa primeira opção tem que ser Deus. Você quer saber qual é a diferença de todo o estudo que nós estamos fazendo sobre instabilidade? Qual que é a diferença de uma pessoa estável e uma pessoa instável? É só isso. Uma pessoa instável para uma pessoa estável. É simplesmente isso. Nós precisamos crer, queridos. Nós precisamos crer, nós precisamos entender, nós precisamos obedecer. Nós precisamos então entender, queridos, que isso é algo forte. Segundo ponto, olha só. Lembre-se de que estamos todos dispostos. Eu estou a entrar nesse barco. Está disposto a entrar nesse barco? Está disposto, queridos? Imagine comigo. Nos tempos de hoje, se nós falarmos assim, ó irmãos, Deus está construindo a arca. Deus está construindo um lugar para nós sermos salvos. Ei, deixa eu te dizer. Naquela época, quando Deus construiu isso, o povo estava tão corrompido que nem olharam para Deus, nem olharam para Noé. Mas nos dias de hoje, o povo, além de não olhar, eles não vão só olhar, eles vão olhar, vão falar mal, vão jogar pedra, vão denunciar, vão reclamar, vão falar mal. Porque o povo, irmãos, uma pessoa instável, ela tem a capacidade de perder tempos da sua vida falando mal dos outros. E uma pessoa instável tem gastado todo o tempo da sua vida para crescer na vida. Diferenças. Enquanto muitos estão procurando explicação por que alguma coisa está dando errado na sua vida, essa é a atitude de uma pessoa instável. Uma pessoa instável está gastando o tempo que passou depois disso para resolver os problemas da sua vida. Nós precisamos entender, queridos. Noé não ficou perguntando, por que eu, Senhor? Por que eu? Por que você vai destruir o mundo? Por que eu vou ter que colocar cobra, jacaré, elefante no meu barco? Por que eu vou ter que viver com isso? Por quê? Não. Nós não queríamos explicação, queridos. Sabe qual que é o problema do povo de hoje? Porque falta de obediência. Falta obediência às crianças dentro de casa. Falta obediência aos jovens nas escolas. Falta obediência aos funcionários, aos patrões. Falta obediência à nação, aos governantes. Falta obediência ao povo, a Deus. Simplesmente é isso. Simplesmente. Noé não questionou, não reclamou. Primeiro, porque ele era uma pessoa instável. E uma pessoa estável,
ela é completamente obediente à palavra de Deus. E quando nós somos obedientes, irmãos, aí aquela palavra quando vem, tem muitos cristãos, perdão da expressão, cristãos meia boca, vamos dizer assim, aquele que vai para a igreja, mas é tipo crente girafa. Já ouviu falar do crente girafa? Já? Fica com a cabeça, o corpo na igreja e a cabeça no mundo. Esse é o crente girafa. Fica com o corpo que ninguém vai botar a cabeça lá fora, porque não quer largar o mundo. Qual foi o problema do povo do Egito, queridos? O problema do povo do Egito não foi eles sofrerem, não foi simplesmente serem humilhados, não. O problema do povo do Egito foi a idolatria, foi a murmuração, foi a reclamação, porque eles não queriam sair, não queriam largar o Egito. Ei, clamaram 200 anos pedindo um salvador para tirar eles daquele lugar. Deus mandou, Deus tirou o povo de lá. Quando levou eles para o meio do deserto, o povo falou assim: meu Deus, leva nós de volta para o deserto. Ei, deixa eu te falar, quando você sai de uma... Eu ia falar uma palavra feia aqui, não pode. Quando você sai de um grande problema, não é porque vai melhorar na mesma hora, não. Você tem que entender que o Egito representava tudo que não prestava, toda a desgraça, toda a humilhação que aquele povo vivia. O deserto representa, irmãos, o tratamento para saber quem é digno de entrar na arca em Jerusalém. Tem muita gente, irmãos, que está querendo sair do Egito corrompido, cheio dos vícios, da maldade, do rancor, do ódio, e não quer passar pelo deserto, já quer entrar direto dentro da arca. Ei, deixa eu te falar, não é assim que funciona. Não é assim que funciona. O deserto vai chegar na vida de todo mundo. O deserto significa provação, treinamento, capacitação, preparação, para que você seja digno de entrar naquela arca. Porque a arca representa a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é um lugar de salvação, lugar de homem santo, não é lugar de pecador. Pecador é aqui se preparando para poder entrar lá. Nós precisamos nos capacitar para isso. Nós precisamos entender, irmãos, que todos nós queremos entrar e sermos salvos, porém neles só estarão os escolhidos de Deus. Já viu quando Deus fala assim: muitos serão chamados? Realmente, muita gente vai ser chamada, mas poucos vão ser escolhidos. Por quê, irmãos? Jesus chamou mais de 300, orou, conversou, ensinou 70, 30, mas no final só ficou 12 com Jesus. Tem muita gente que acha que Jesus saiu e chamou somente os 12. Ei, deixa eu te dizer, por que Jesus fez isso? Será que Jesus não sabia que aquelas outras 200 pessoas não iam querer estar com ele? Não, Jesus sabia. Só que Jesus sabia também do potencial. Jesus estava dando uma oportunidade. Ei, deixa eu te dizer, sua vida não melhora porque a oportunidade já veio muitas vezes na sua vida e você nunca aceitou seguir Jesus. A oportunidade já veio, já bateu, já te chamou, já abriu porta, já levantou o elevador para você entrar, mas você não entra. Você prefere andar no mundo do que andar com Jesus. Aí assim não vai. Os 12 fizeram grandes coisas. Os outros 300 começaram a ser chamados só de multidão perto de Jesus. Ei, eu não quero ser chamado de multidão perto de Jesus. Eu não quero. Eu não quero, e eu espero que você não seja chamado como um dos integrantes, né? Sabe por quê? Sabe quem são esses 300? Essa multidão, sabe o que significa para mim? São pessoas coadjuvantes na sua própria história. São pessoas que não assumem o papel principal da sua própria história. Deixa outras pessoas decidir a sua história. Ei, para de deixar o mundo decidir quem você é. Começa a se esperar no que Jesus já planejou para a sua vida. Nós precisamos nos preparar para isso. Nós precisamos nos preparar para este tipo de crescimento. Se alguém chegar atrasado, escuta isso, querido. Se alguém chegar atrasado, a porta da arca, a porta da graça estará fechada. Simples assim. E não haverá mais chance de salvação. E o resultado final é só você esperar a destruição do sangue. Fala assim: o sangue de Jesus tem poder. Que escuta comigo, tem muita gente assim. Não, eu já vi gente falar para mim: quando eu for velho eu vou para a igreja. Quando eu for velho eu vou ser crente. Não, eu tenho que aproveitar minha vida. Eu estou muito novo para me prender. Ei, para com isso. Escuta isso. Se você demorar a chegar e a porta estiver fechada, simplesmente acabou, irmãos. Quem já prestou vestibular aqui? Concurso. Lá no cronograma diz assim: os portões serão abertos. Vamos supor, a prova é 13h. Os portões serão abertos ao 12h30.
Não é assim? Meia hora, 40 minutos, 1 hora antes. E serão fechados exatamente às 13 horas e 5, 13 horas e 10 minutos. Não é assim? Certa vez eu estava fazendo um serviço perto da faculdade católica. E eu passei lá depois da 1h30. Ainda paramos para comprar uma água. Queridos, eu vi uma grande multidão na porta daquele lugar. Deixa eu entrar, por favor. Eu preciso entrar, eu me atrasei, eu perdi o ônibus. O ônibus, se fosse hoje, o Uber atrasou, o Uber pegou do caminho, o motoboy atrasou, meu pai não me trouxe. Ei, deixa eu te falar, no dia que chegar o ponto final, que as portas da arca forem fechadas, deixa eu te dizer, não adianta você dar desculpa. Acabou. Tem muita gente brincando com a sua vida, como o gente está brincando em fazer um vestibular. Se você chegar atrasado, querido, ei, dá tempo para o mundo, dá tempo para o teu trabalho, dá tempo para as suas coisas, só não dá tempo para Deus. Deus não é lugar, não é uma pessoa para você poder falar assim, eu vou dar um tempo de Deus. Certa vez um jovem virou para mim e falou assim, pastor, não aguento mais não, eu vou dar um tempo nesse negócio de ser crente. Ei, para com isso. Vou dar um tempo nesse negócio de ser crente. Interessante, tem muita gente que ainda está brincando até os dias de hoje de ser cristão, irmãos. Mas deixa eu te dizer, o diabo ele não brinca de ser diabo, sabe por quê? Ele está até hoje tentando destruir a sua vida. Nós vamos nos posicionar, nós precisamos nos colocar diante de Deus, queridos. Amém? Eu quero orar com você, não vai dar para a gente continuar. Falei que era grande, isso tudo é grande, é maravilhoso. Eu falei só 2 pontos, mas eu quero orar com você e eu quero